Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Bem-vindo ao nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Nesse episódio, vamos mergulhar em um tema essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, a introdução alimentar infantil. Desde os primeiros meses de vida até a adolescência, a alimentação desempenha um papel fundamental, influenciando não só o crescimento, mas também a formação de hábitos saudáveis que podem acompanhar a criança por toda a vida. Por isso, convidamos uma especialista no assunto, uma nutricionista infantil, que vai nos guiar por cada fase, trazendo dicas sobre os alimentos mais indicados e como adaptar a alimentação de acordo com as necessidades e preferências de cada idade. Se você é pai, mãe ou cuidador e quer saber como contribuir para a saúde e o bem-estar das crianças através de uma alimentação equilibrada e prazerosa, esse episódio é feito especialmente para você. Fique com a gente. O nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Introdução Alimentar Infantil, está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A alimentação tem um papel importante em todas as fases da vida. Entretanto, o período gestacional e os primeiros 2 anos de vida de uma criança são fundamentais para o seu crescimento e desenvolvimento, para a formação de hábitos e para a manutenção da saúde do indivíduo até a fase adulta. O aleitamento materno é a mais importante e eficaz alimentação para promover a saúde da criança, reforçando o vínculo, afeto e proteção, além de garantir a nutrição adequada. Estimular o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses evita o desmame precoce e traz inúmeros benefícios para a saúde do bebê e da mãe, além de contribuir para o processo de introdução alimentar adequado no primeiro ano de vida. Proporcionar à criança uma alimentação saudável e adequada desde o início da introdução dos alimentos deverá ser uma preocupação constante das famílias. Hábitos alimentares adequados na fase de introdução alimentar evita que a criança realize as refeições diárias com baixa qualidade e pouca variedade de alimentos que possam comprometer o seu estado nutricional e prejudicar o desenvolvimento. A doutora Kerily Bueno, nutricionista infantil, em conversa com a nossa equipe, começa falando dos primeiros passos de uma introdução alimentar adequada, conforme cada idade da criança. Vamos ouvir. A introdução alimentar, ela acontece aos 6 meses ou a idade corrigida, se for um bebê prematuro, né? Mais os sinais de prontidão, que é aquele bebê conseguir sentar com o mínimo de apoio possível ou de preferência sem nenhum apoio, sustentar a cabecinha, o pescoço, não ser aquele bebê que está caindo para os lados, que não consegue ficar sentadinho. O bebê, ele precisa conseguir agarrar o alimento. Eu oriento sempre a família a brincar, né, com os brinquedos. O bebê, ele vai começar a levar os brinquedos à boca, a comer perto do bebê. Eu digo que o bebê, ele não fica com vontade do que você está comendo. Ele não conhece. O que ele não conhece, ele não tem vontade. Então, não existe aquela história de que a família está comendo doce, o bebê está vendo e está com vontade. Isso é muito comum, né? É muito comum, mas não. O bebê não conhece e ele não tem vontade. O que ele quer é fazer o mesmo movimento que você está fazendo, de pegar e de levar até a boca. E é muito importante, antes mesmo de iniciar a introdução alimentar, fazer esses movimentos para estimular a criança, para ela saber o que ela tem que fazer quando for entregue um alimento para ela. Outro sinal de prontidão é o movimento da língua, o movimento de protusão da língua, porque o bebê, quando ele mama, ele coloca a linguinha para fora. E se ele não tiver diminuído esse movimento de protusão da língua, ele vai colocar a comida para fora. E a família tende a entender que o bebê não gosta. Exato. Mas é necessário oferecer inúmeras vezes o mesmo alimento em diversos tipos de preparação, cozido, assado, ao molho, para entender que a criança não gosta. Existem muitos estudos que dizem que o bebê, ele tem preferências para alimentos que a mãe comia muito enquanto era gestante. Mas é um momento de que ele vai conhecer os alimentos. O bebê, ele não conhece nada. Você vai ensinar ele a gostar dos alimentos e você é o exemplo.
Então, você levar um alimento para a boca perto do bebê, você vai estar estimulando ele. Se você é o exemplo, e por que não dar esse exemplo com alimentos bons, alimentos nutritivos para a criança? Não, com certeza. Eu costumo dizer que é como se você pegasse um papelzinho em branco, né? E você fosse fazer um desenho. E o objetivo é que esse desenho seja com alimentos saudáveis. Você vai começar a ensinar a escrever a história de alimentação do seu filho. Então, vamos começar com bons alimentos. Legal, muito bom. E quais são os principais desafios, né? Você já acabou falando um pouquinho deles, né? Que a família enfrenta, que é essa questão de achar que a criança não gosta dos alimentos. Eu acho que isso é um dos maiores desafios. Mas fala um pouquinho dos seus pacientes. Qual é o maior desafio que a família apresenta na introdução alimentar? É necessário alinhar as expectativas da família. A família tem muita ansiedade pela introdução alimentar, por aquele momento de tirar a foto do bebê segurando um brócolis, do bebê comendo uma fruta, e isso pode não acontecer logo de início. A família tem que estar preparada para essas recusas, para recusas que vão acontecer futuramente e saber lidar com essa situação. Então, esse também é um desafio, o medo do engasgo, mas o alimento correto, no corte correto, na textura correta, né, os alimentos macios, a criança não vai engasgar. Ela também tem um movimento de gag que ela vai expulsar aquele alimento caso ela fosse engasgar, mas isso raramente acontece, desde que você siga os cortes corretos dos desafios. Dos alimentos, né? Então, a criança, ela pode mudar a rotina da família. Sim. A família, ela tem que se adaptar a uma nova pessoa ali, com horários diferentes para se alimentar. Em algumas situações, acaba a família se adaptando ao horário do bebê para comer junto com o bebê, e isso é muito importante. A família estar reunida, estar estimulando o bebê naquele momento da refeição, todo mundo reunido, é muito bonito também. Alguns casos que a família muda os hábitos alimentares em benefício do bebê. Então, é necessário uma programação, a compra dos alimentos, o preparo correto dos alimentos. Em alguns casos é necessário o congelamento, congelamento adequado, descongelamento, a forma de ofertar. Então, tudo isso é uma nova fase da família, né? O bebê, ele entra numa nova fase e a família toda deve estar envolvida nessa fase. A escolha dos alimentos para o preparo das refeições é importante. O cardápio diário da criança deverá proporcionar qualidade e quantidade adequada de alimentos. Oferecer as preparações bem coloridas, considerando os grupos alimentares como vegetais folhosos, legumes, cereais e leguminosas, dentre outros, representam a refeição equilibrada em macro e micronutrientes. Ter o cuidado com as características como sabor, textura, odor e cor das preparações são fundamentais, visto que são critérios que ajudam as crianças a começarem a identificar os alimentos e criar suas preferências. Alimentos in natura, como as frutas, é indicado para crianças a partir dos 6 meses, sem restrições, sendo importante considerar os períodos de safra e regionalidades de cultivo. Não é recomendado oferecer as frutas em preparações como sucos, por exemplo, pois estes acabam sendo mais concentrados e ricos em açúcar. Vale ressaltar que, além da adição de açúcar, a de sal também não é recomendada nas refeições de crianças menores de 2 anos, segundo o Guia Alimentar do Ministério da Saúde. A escolha dos alimentos ajuda a moldar o paladar das crianças, que está em fase de aprendizado. Por isso, quanto antes introduzir alimentos saudáveis na dieta dos pequenos, maior são as chances deles criarem um paladar mais amplo e eclético, conforme nos explica a especialista. Nosso paladar é moldável, então vamos moldar o paladar da criança com alimentos nutritivos, alimentos saudáveis. É muito comum que as crianças, elas tenham um pouco de resistência das frutas, dos legumes, porque eles mudam os sabores. Diferente dos alimentos industrializados, que têm sempre o mesmo sabor. Então, desde bebê, é interessante começar já com alimentos que vão trabalhar o paladar dessa criança, para ela poder aceitar diversos sabores. É aquilo que a gente sempre vê de bebês comendo limão, comendo uma cebola crua. Ele não conhece nenhum alimento, ele não conhece o sabor dos alimentos, ele está aprendendo a conhecer. Isso eu acho muito bacana, e é importante muito trazer esse ponto de vista, porque
tira realmente esse peso de nós, principalmente de nós mães, né? Isso. E o que precisa adquirir para começar essa introdução alimentar? Precisa comprar cadeirão? Precisa comprar o melhor babador? O que a gente precisa ter aí para ter uma introdução alimentar adequada? Comida de verdade, é o que precisa. Eu falo sempre, invista em comidas de qualidade, comida de verdade, uma boa água para o bebê. E se puder, um cadeirão, uma cadeira de alimentação, né? Uma cadeira de alimentação que o bebê fica sentado, confortável, uma cadeira que tenha o apoio para os pés, para o bebê não ficar tentando se equilibrar na cadeira de alimentação, que seja de fácil higienização, porque a própria bandeja da cadeira de alimentação pode servir como um pratinho para colocar os alimentos e o bebê pegar. Fora isso, o prato da sua casa pode ser o prato da alimentação do bebê, os talheres de sobremesa, a colherzinha de chá, até mesmo as colherzinhas, os talheres de brinquedo, de plástico. Sim. De brinquedo. Legal, que já faz parte do já faz dia a dia. parte ali da brincadeira da criança, de estimular a criança. Eu sempre recomendo que quando o bebê colocar o alimento na bandeja do cadeirão ou ainda num prato sem desenhos, nada de copos coloridos, porque o alimento e a água tem que ser o astro do momento da refeição. Legal. E não o prato ou o copo. Deixa isso lá para depois de um ano, quando a criança precisa se distrair, você precisa chamar a atenção dela para o momento da alimentação. Mas, a princípio, a própria bandeja do cadeirão ela pode servir como o lugar onde vai colocar os alimentos. Então isso não é um empecilho. Não é. O copo também não precisa daqueles copos coloridos, aqueles copos giratórios. Um copo simples, da boca larga, sempre cheio de água, nunca pela metade ou pouca água, sempre cheio de água para ficar mais fácil para o bebê tomar. Sim. Talherzinhos mesmo, pode ser até dos brinquedinhos, tudo isso já está pronto. O principal é investir numa boa alimentação, numa boa qualidade de água. Existem basicamente 3 métodos de introdução alimentar. Introdução alimentar tradicional, o BLW e o BLISS. É comum o surgimento de dúvidas dos pais em relação à nova rotina alimentar da criança, recorrendo ao nutricionista para orientá-los sobre a alimentação infantil, visando o crescimento e o desenvolvimento adequado. Todos os métodos têm suas vantagens e desvantagens. No entanto, independente da escolha familiar, este assunto deve ser discutido com um nutricionista infantil para que seja adequado a cada criança e esteja de acordo com a realidade da família. O mais importante na escolha do método é respeitar a essência da introdução alimentar e, por isso, é importante esclarecer as expectativas dos pais e permitir que esse momento aconteça de forma leve e natural, respeitando os limites de cada criança. Vamos ouvir o que a doutora Kerly Bueno tem a dizer sobre os métodos de introdução alimentar infantil. Para quem não sabe, o método tradicional seriam as papinhas. Bate tudo no liquidificador e coloca pronto. Aqui. E o BLW são os pedaços, né? Eu coloco vários vídeos no Instagram sobre os cortes corretos dos alimentos. O BLW ganha meu coração, mas em algumas situações, na família, que tem o hábito de tomar uma sopa, um caldo à noite, pode entrar o método tradicional, mas eu sempre oriento a amassar o alimento. Ótimo. E nunca triturar no liquidificador, sempre amassar e sempre evoluir a textura. Nunca ficar só lá na papinha. A criança ela precisa conhecer as diversas texturas dos alimentos. E eu acho que pode ser um misto dos dois. Isso deve encaixar na rotina da família, sim, nos hábitos alimentares da família. Então, não é errado o método tradicional, também não é o correto só o BLW. Pode ter os dois, né? Mas sempre evoluindo na textura dos alimentos. É esse processo de mastigação, né? Até porque a criança tá vendo você mastigar. Isso. E você tá ofertando algo que ela não precisa trabalhar. Que ela não precisa mastigar, isso. Que ela só coloca na boca dela e ela engole. No BLW é o bebê que pega o alimento, ele que conduz até a boca, né? Então, eu acho que pode encaixar aí os dois. Legal, muito bom. E quais as estratégias você recomenda para tornar essa introdução alimentar um momento prazeroso para a criança e para a família? Porque eu percebo muitas vezes que
Para a criança até tá tudo bem no início, mas a família fica muito ansiosa, né? Faz muita bagunça, não quer deixar fazer bagunça, então tem tudo isso. Qual seriam as estratégias que você normalmente recomenda em consultório para os seus pacientes? Deixa se sujar. Deixa a criança sem babador. Às vezes o bebê ele tá com 6 meses, coloca aquele babador grande com coletor, algo diferente ali nele que chama mais a atenção do que o alimento. Então sempre alinhar as expectativas, sempre conduzir de maneira gentil, investir em sabedoria. Eu falo, vamos investir numa alimentação nutritiva, vamos investir em sabedoria. Você saber conduzir uma recusa alimentar, isso é muito importante. Existem situações da criança recusar e você saber conduzir isso para que essa recusa alimentar não se torne uma seletividade alimentar que traz prejuízos para a saúde da criança. Eu acho que essa tranquilidade, né, Kelly? Então, assim, a família ter essa orientação num profissional, onde vai estar mais tranquilo esse processo, né? Não vai ser aquela loucura. Ter um momento tranquilo para fazer essa alimentação também sem pressa, né? Sem apressar o bebê. Bebê com sono não come. Bebê doente não come. Se o seu bebê não quiser sentar na cadeira de alimentação, procure um outro lugar para estimular esse horário de alimentação. O bebê ter rotina é muito importante. A criança, o bebê, quando ele senta, se ele quiser sair, se ele der os sinais de que está satisfeito, porque naturalmente os bebês têm o sinal de saciedade. E muitas vezes você está lá colocando comida na boca da criança e violando aquele sinal de saciedade. Aí se torna uma criança ansiosa, sim, que come além da saciedade e depois é necessário ela voltar a identificar esse sinal de saciedade. É muito mais difícil, que, né? É muito mais difícil. Então, quando o bebê ele der sinais de que não quer mais comer, é necessário respeitar. O bebê ele sabe quando ele não quer mais. Então ele faz aquele movimento de para-brisa no cadeirão, ele joga no chão, ele não quer mais, ele fica irritado. E se ele quiser mamar entre essas refeições ali, não tem problema. O objetivo é tornar o momento de refeição um momento prazeroso. Apesar de ser uma fase onde é importante testar coisas novas, é importante saber também o que não fazer durante a introdução alimentar. A criança está em uma fase de experimentar e conhecer novos alimentos e adquirir esses hábitos. Por isso, é fundamental que ela se adapte o quanto antes com alimentação saudável, rica em nutrientes, importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. Alguns alimentos que não devem ser oferecidos às crianças são alimentos industrializados e gordurosos, excesso de sal, bebidas lácteas com corantes, macarrão instantâneo, salgadinhos, refrigerantes e frituras, cafés e chás, alimentos embutidos, enlatados, açúcar e doces açucarados. A doutora Kelly fecha com orientações importantes na hora do preparo dos alimentos e da importância do acompanhamento de um profissional nesta fase tão importante da vida das crianças. Eu não recomendo temperos prontos, sempre temperos naturais, alimentação mais natural possível. O bebê vai ter que conhecer cada alimento, cada legume, cada fruta, para que não haja o risco da seletividade alimentar, da recusa alimentar futuramente. Exatamente. E então é muito individualizado, né, esse trabalho, né? O atendimento ele é personalizado. Cada criança é única, cada bebê é único, cada família é única, os hábitos alimentares são diferentes. Então a gente precisa trabalhar em cima do que a família pode, o que a família pode comprar, o que a família pode oferecer para o bebê. Então é um atendimento individualizado, né? Não existe uma receita de bolo que dá certo para todas as crianças, para todos os bebês. Não existe uma fórmula mágica para fazer a criança comer. Então cada caso é um caso. E por isso a importância, né, de buscar o profissional para que possa, sim, fazer essa orientação de forma bem individualizada. E é o que você faz dentro do consultório, né? Não são todas as crianças ou todos os bebês que precisam de uma nutricionista infantil. Mas eu sempre falo que se você vê que você não está sabendo conduzir a alimentação do seu filho,
porque a gente sabe quando tem alguma coisa errada. A gente está com muito acesso à informação. Então, quando você notar que você não está sabendo a conduzir, invista no seu conhecimento, invista na mudança, procure ajuda para reverter situações difíceis que provavelmente acontecem no futuro. A alimentação saudável infantil promove o crescimento e o desenvolvimento da criança de forma sadia. Entre os benefícios estão o fortalecimento do sistema imunológico, o bom funcionamento do organismo e a prevenção de doenças como anemia, obesidade, diabetes, entre outras. Por isso, a alimentação para as crianças deve ser integrada a uma rotina alimentar balanceada, criando hábitos saudáveis e promovendo mais disposição e saúde na primeira infância, que podem permanecer a vida inteira. Após a introdução alimentar, os hábitos saudáveis devem ser mantidos com a ingestão de grupos de alimentos diversificados todos os dias. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Se você ainda não sabe com qual alimento vai iniciar a introdução alimentar, nossa dica é escolher algo que aparece frequentemente em casa, em que a mãe consumiu bastante durante a gestação e a amamentação. Talvez as nuances dos sabores já sejam conhecidas e, quem sabe, teremos mais chances de sucesso. Se não rolar, tudo bem, teremos muitas oportunidades para criar um bom repertório alimentar. Se houver qualquer dificuldade no processo de introdução alimentar, não hesite em buscar o apoio do pediatra que acompanha a criança ou de um nutricionista que tem experiência com bebês e crianças. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.